Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 5 de maio, quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Nós estamos nesse ciclo celebrativo, vivendo esse tempo de Páscoa, tempo da graça, da luz, da alegria, anunciando, Denise Vieira, Jesus ressuscitou realmente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado, a Deus, por poder viver mais um dia na Tua presença. Que a Tua graça, a Tua bênção venha dirigir nossa vida, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós vivemos a Páscoa durante 50 dias. Isso é uma tradição que veio do segundo século da Igreja Cristã. Viver a Páscoa 50 dias. Desde o domingo da Páscoa até o domingo de Pentecoste. Nós celebramos a Páscoa do Senhor todos os dias. Depois que termina o período da Páscoa, todos os domingos do ano, nós celebramos e falamos da Páscoa do Senhor. É o encontro com o túmulo vazio, com a pedra removida, com Cristo ressuscitado. Amém? Sejam bem-vindas Nancy, Maria, Regina e Carlos, Herodia, Denise Vieira, querido Mateus. Hoje é aniversário da Nancy, pastor Rômulo Hermes, amanhã na vigília da unidade, hein? Luciana Salarini, glória a Deus. Mateus Soares. A Nancy hoje vai ter o que, mãe? Bolo, pastel de carne e cajuzinho, Nancy. Parabéns. Luzinete Galvão, Renata Roque. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus esse dia. Seja um dia abençoado, feliz, positivo, confiante, descansado, produtivo, porque o Senhor está contigo. Amém? Querido Gessé, querida Carmen, que saudade da Carmen, Gessé. Lígia e do Gessé também. Paulo César Municem Hermes, aleluia. Maria Regina, Deus abençoe. Mateus, cadê a Lígia, Mateus? Está aqui já. Nathalie, glória a Deus, que bênção. Nancy de Oliveira, fazendo aniversário hoje. Nathalie, professora. Aí a Lígia aí, mãe. Lígia Souza. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Jesus ressuscitou. É porque como a filmadora está virada, não aparece. Jesus ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou realmente. Glória a Deus. Vamos então, Ana Beatriz e Gilmar, queridos irmãos e irmãs, vamos ao Evangelho de hoje, João 6, 44 ao 51, Agar Lacerda, Lúcia Polar. João 6, 44 ao 51, Maria Helena, Lupinete. Vamos ver a palavra. Põe aí, Marisa, o texto. Isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, esse já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês
comeram o maná do deserto e morreram. Este pão que desce do céu, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmã Ana Maria, tive o prazer de ontem ver a Ana Maria na hora do almoço, mãe. A Martinha Silva, né, Martinha? Deus abençoe, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, graças te damos, Pai, por esse evangelho. O evangelho que traz revelações tremendas e profundas. Revelações impactantes, Pai, para o nosso coração. E pedimos o Teu Espírito Santo para podermos degustarmos essas revelações. Queremos degustar, Pai, essa revelação do Teu Evangelho. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Rafaela. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que esse diálogo do capítulo 6, ele acontece em Cafarnaum e ele tem início quando Jesus está no deserto e multiplica os pães. Logo no início do capítulo 6, o Evangelho de João diz que a Páscoa estava próxima. Não é? A Páscoa estava próxima. Ou seja, a festa que fala do sacrifício de Jesus, que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante, irmãos e irmãs, que quando Jesus vai para Cafarnaum, esses judeus vão atrás de Jesus, outros vêm de Tiberíades e eles querem ouvir o ensinamento do Senhor. Não para aprender com o Senhor ou receber Jesus como Messias, mas para ver a festa, os sinais, para comer pão. E aí Jesus diz para eles, olha, vocês não têm que trabalhar pelo pão que perece, mas para o pão que vive para a vida eterna. Não é? No Evangelho, Jesus chega a dizer, o problema é que vocês estão me vendo, mas vocês não creem em mim. Esse é o problema de vocês. Aí Jesus também diz, não é? A pessoa só pode vir a mim se o Pai o enviar. E aí é nesse contexto de diálogo que o Senhor Jesus vai falando e vai repetindo alguns pontos importantes para que as pessoas pudessem memorizar, ser confrontadas com o Evangelho. Então, olha que coisa interessante, gente. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim, Rosana Rubim, se o Pai que me enviou não o trouxer. O Pai nos envia Jesus pelo Espírito Santo. E Jesus nos salva. Jesus nos salvando, nós temos acesso ao Pai. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas para você chegar a Jesus, quem te envia Jesus é o Pai, mediante o Espírito Santo. Não é? Olha que frase, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Alguém poderia até falar assim, o único caminho para Jesus é o Pai. Não é interessante, gente? Porque é um texto que muitas vezes nós nem trabalhamos, nem pregamos ele. Não é? E ao mesmo tempo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E ninguém vai a Jesus se o Pai não o trouxer. Isso significa, Rosane e Rubim, que a nossa salvação é uma obra da Santíssima Trindade. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo cooperando para nos levar para o céu. Reverendo Nadir Carvalho Cristiano. É uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tremenda essa palavra, gente. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você foi salvo por uma ação de Deus, Tereza Pereira. Querida Sandra Carvalho, grande abraço no nosso irmão Reinaldo Pereira, não é? Foi o Senhor Pai que nos levou o Senhor Filho. Por isso nós somos salvos. Uma obra de Deus na nossa vida. Jesus diz, e eu ressuscitarei no último dia. Coisa linda, Jenson, o Senhor dizendo pra gente, né? Olha que beleza. É verdade, hein, Jenson? Jenson está escrevendo difícil ali, mãe. Querida Alice, não é? Amado, olha que coisa espetacular. E eu ressuscitarei no último dia. Parece, Alice, e a gente percebe isso, que Jesus olhava para aqueles homens, para os seus discípulos, e sempre pensava assim, eu ressuscitarei você no último dia. Jesus olha para Maria e diz assim, fala assim, eu te ressuscitarei no último dia. Tua vida não termina com a morte. Amém? Tremendo isso. Nós vamos estar no céu em espírito, mas no dia da ressurreição, o Senhor nos dará um corpo novo. Então pode segurar o teu corpo e falar assim, um dia nos veremos de novo. Só aí tem que ele vai ser um corpo glorificado. Não é, Iris? Olha aí, mas pode falar, um dia nos veremos de novo. Hein? Você está velhinho, mas você vai ser renovado. Cabelinho está branco, mas vai voltar a ser preto. Gente, uma coisa linda, 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 linda. Eu lembro quando eu estudei no BENT, Ciência da Religião, trabalhamos muito essa questão como o grego viu o corpo como algo ruim, desgraçado, maligno. E como Jesus viu o corpo como belo, ao ponto de falar, eu ressuscitarei esse elemento belo que há em você. Oh, glória! Não é? Eu ressuscitarei esse elemento belo que há em você. Talvez hoje o seu corpo funcione, não é? Com algumas enfermidades, precisa de remédios e tantas outras coisas. Mas ele vai funcionar plenamente na ressurreição. A bênção de Jesus não diz, ó, o espírito é bom e o corpo é uma desgraça. Não. Jesus olha para o teu corpo e diz, o teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo se transformou em templo, em casa de Deus. Olha aí a Agar Lacerda, irmã Fátima Rosim. Teu corpo é especial, é um presente de Deus, é uma graça de Deus. E Jesus diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a Santíssima Trindade que trabalha para a tua salvação, o Pai que te leva a Jesus, o Jesus que te leva ao Pai, o Espírito Santo que faz essa obra no nosso espírito, é a Santíssima Trindade te salvando para a ressurreição do último dia. Está escrito nos profetas, versículo 45, João 6,45. E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Olha que coisa, todos serão ensinados por Deus. Ensinado
O quê? Ensinado a ir a Jesus. Porque todos os que aprenderam com o Pai, aprenderam esse ensinamento, vêm a mim. Ou seja, você se apaixonou por Jesus por causa do Pai. Você aprendeu com o Pai valorizar o Filho, amar Jesus. O Pai te conduziu em amor ao Filho. O Pai te apresentou o Sagrado Coração de Jesus. O Pai te apresentou esse Jesus lindo que morreu por nós. Não é? Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu o Pai, esse vem a mim. Esse é o ensinamento que o Pai te deu, Teresa. Olhe para o Filho. Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Lá no Monte Tabor, a Ele escutai. Ou seja, o Pai nos levou ao Filho. O Pai colocou no nosso coração, nos ensinou, na linguagem do Senhor Jesus, nos ensinou, querido Eliel Magalhães, a amar o Filho, a confiar no Filho, porque o Filho é o nosso Salvador. Percebe? Toda a Santíssima Trindade trabalhando para mudar nossa vida, para nos salvar. E amada Alice, para nos conduzir, querida Íris, Lígia, para a eternidade. Amados, isso é muito lindo. O versículo 46 diz assim, Marisa: não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Né? Então Jesus, ele está falando do Pai, porque ele viu o Pai. E ele revela, Jenson, uma obra que o Pai faz em nós, ainda que a gente não vê o Pai. Não é? O Pai faz uma obra tremenda na nossa vida, querida Jane. O Pai faz uma obra linda, Leia e Alcides, na nossa vida. E Jesus diz, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, esse viu o Pai. Olha o 47, amado Rodrigo Sardinha Hermes, João 6,47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá a vida eterna, mas tem a vida eterna. Entende isso? Você tem a vida eterna no teu espírito. Quando você entregou tua vida a Jesus, quando você creu em Jesus, verdadeiramente, com o coração, e confessou com a boca, não é? O apóstolo Paulo diz que nós cremos com o coração para a justiça e confessamos, Elonede, com a boca com relação à nossa salvação. Nós passamos a ter a vida eterna. Então, Maria Regina, você pode falar assim, eu tenho a vida eterna. Tá vendo? Eu tenho a vida eterna, porque eu criei em Jesus. É obra de Jesus, é um movimento de Jesus, é algo que nasce no coração de Jesus para o nosso coração. Que alegria, gente! Louvado seja o nome de Jesus, querida Márcia Valéria, né? Ione Costa. E aí o versículo 48, Elonede, o Senhor Jesus diz, eu sou o pão da vida. A vida só tem um pão, que é Jesus, a verdadeira vida. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Isso é um dos menores versículos que existe, mãe.
Versículo 48 é: eu sou o pão da vida. Grave esse versículo, hein? João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Glória a Deus por isso. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná do deserto e morreram. Lembro que eles provocaram Jesus, queriam que Jesus fizesse milagre de novo. Falou: o senhor faz algum sinal para a gente crer? Porque Moisés fez sinal. Ele fez cair, pão do céu, pão de Deus. Faz um sinal aí para a gente. Olha aí, Ana Maria, faz um sinal aí. E Jesus falou: olha, o verdadeiro pão não foi Moisés quem deu, mas quem dá é Deus. E agora no 48, João 6, 48, guarda aí. Eu sou o pão da vida. Não é o maná. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Eu quero maná. Não quero maná. Eu quero o pão da vida, que é Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, querido Eliel Magalhães. Eu quero o pão da vida, que é Jesus. No 50 ele diz, capítulo 6 de João 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Olha o que ele diz: eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que todo que nele comer não pereça. Relacionado ao que ele disse anteriormente: olha, os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Mas nós comemos esse pão do céu, que é Jesus. Eu sou o pão da vida. Nós nunca vamos perecer. Nós vamos nos afastar desse corpo e depois teremos um corpo novo. É isso que acontece. Não existe morte para você. Você nunca mais morre. Você não perece, você tem Jesus. Você vai se afastar do corpo, não é? Esse corpo velho, como a casca da cigarra, vai secar e vai acabar. E depois você virá e receberá um corpo ressuscitado. Por isso, Sueli, você pode dizer assim: nos veremos em breve, corpo, mas você vai estar mais bonito, não é? Você vai estar ressuscitado, transformado. Amado, é muito lindo isso. Olha o que Jesus diz: esse é o pão que desce do céu. Eu sou o pão da vida, né? Para que todo aquele que nele comer não pereça. Você se alimenta de Jesus e você não perece. Você permanece para sempre, Denise Vieira. Você passa a ter uma segurança eterna, uma paz eterna, uma vida eterna. Nós louvamos a Deus, amados irmãos. Alguém diz assim: você valoriza mais a vida do que a morte? Amado, para nós não existe essa divisão. Olha que coisa linda, gente. Não existe, hoje eu estou vivo, amanhã eu estou morto. Para nós não existe essa vida, essa divisão. Para nós existe apenas vida eterna. E nós já entramos nela. Então, antes ou depois, não tem problema. Nós somos de Jesus vivos, nós somos de Jesus, entre aspas, mortos. Porque nós já temos a vida eterna. Amado, você valoriza a vida ou a morte? Eu valorizo a vida eterna que nós já temos hoje. Então você tem que viver hoje com essa dimensão de vida eterna. Muitas vezes a gente fica muito preso aos problemas da vida e a gente perde essa dimensão espiritual aqui na nossa cabeça, não é? Essa dimensão espiritual tem que continuar na nossa cabeça e no nosso espírito. Eu sou de Deus, eu sou um ser que nasci de novo, recebi a vida eterna.
não pereço mais. Nilva Ribeiro, nós nos alimentamos do pão de Deus, do pão que vem do céu. Olha que coisa linda, né? E aí o Senhor Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. No 48 ele diz: eu sou o pão da vida. Agora ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná tinha vida? Não, não tinha. O maná não tinha vida, não é? Mas Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, Nilva. Querida Nilva Ribeiro. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Isso significa, querido, que para nós a morte não é morte. É apenas uma passagem. Nós vamos viver eternamente com Cristo, em Cristo e por Cristo. Nós temos uma segurança eterna, uma alegria eterna, uma paz eterna. Nós não sabemos como nós seremos recolhidos, né? Ontem, pastor Miguel, grande pescador de Arraial do Cabo, pescou a vida inteira. Ele estava ontem, conseguiu um momento de folga, foi com o irmão dele pescar, estava sentado numa pedra, ali em Arraial do Cabo pescando, pastor metodista, do mesmo distrito do pastor Rodrigo Truller, né? Estava lá pescando, o mar subiu, de repente veio uma onda forte, jogou ele e o irmão dele no mar. O irmão dele conseguiu sair, ele bateu pelas pedras, até hoje de manhã o corpo dele não foi encontrado, o pastor Miguel, não é? Faleceu. Amado, nós sabemos que a família está angustiada, triste, estamos orando por eles, inclusive para o corpo seja encontrado, né? Mas acima de tudo, querido, nós temos vida eterna. Nós recebemos esse pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou esse pão vivo que veio do céu. Amém? Aleluia! Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E aqui, Gênesis, nesse último versículo, entra um mistério muito interessante. Jesus não está falando de algo abstrato, mas de algo concreto. Olha como ele termina o versículo, Marisa. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Está vendo? É a minha carne. A minha carne é o pão que eu vou dar pela vida do mundo. Ou seja, quando você olha para a cruz e para o Cristo crucificado, você lembra que assim como o maná veio do céu, Jesus veio com o seu corpo do céu, para que nós possamos nos alimentar de Jesus, receber Jesus no Espírito e ter a vida eterna. Por isso, quando nós tomamos a Santa Ceia, a ceia do Senhor, a Eucaristia, nós estamos nos alimentando dessa fé. O apóstolo Paulo diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor, a Eucaristia, Paulo diz que é um anúncio da morte do Senhor. Quando você lembra do Cristo crucificado, você lembra do maná descendo do céu. Mas o maná de Moisés, o povo comeu e pereceu. Mas esse corpo que desce do céu, quando eu me alimento dele, eu tenho vida eterna. Porque Jesus é o pão da vida.
Ao mesmo tempo, olha que lindo, ele é o pão da vida e ele é o pão vivo. Ele é o pão da vida porque ele é o pão vivo. É o pão que desceu do céu e ele diz, e o pão que eu vou dar é a minha carne. Jesus não estava falando nada abstrato, estava falando de algo concreto, minha carne. Referindo-se à morte na cruz. Por isso que o rito da ceia do Senhor, da Eucaristia, é uma anamnese, uma memória. Você revive espiritualmente, você revive no corpo, na alma, no espírito, esse sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz, quando ele nos alimentou com o seu corpo. A vida que ele dá é a sua carne. O pão que ele trouxe do céu é a sua carne. Por isso, querido, continue com Cristo, em Cristo e por Cristo. Continue no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, aliançado com Cristo, se alimentando de Cristo. Até mesmo quando você for tomar a Santa Ceia, a ceia do Senhor, Eucaristia, tenha essa consciência. Permaneça em Cristo. Em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você tem a vida eterna hoje. Em Cristo você tem o pão da vida e o pão vivo. Você aprendeu isso com o Pai. O Pai te ensinou e você foi a Cristo. Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Louvado seja o nome de Jesus. Que o dia de hoje seja cheio dessa verdade. Eu tenho a vida eterna. Todo o resto é resto. Graças a Deus por tudo que eu vou fazer hoje. Mas a minha vida, a minha alegria, a minha espiritualidade é que eu tenho Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, graças a Deus, porque nós temos Cristo. Por Cristo, em Cristo e com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Queremos confiar, descansar e trabalhar com Cristo na nossa vida, na nossa história. Muito obrigado pela vida eterna que o Senhor nos dá. Esse é o verdadeiro pão do céu que o Deus nos dá para a vida eterna. Jesus Cristo. Por isso nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Confessamos os nossos pecados e temos a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se esse evangelho te fez bem, compartilhe ele com outras pessoas. Não deixe ele parar em você. Seja um evangelista. Amém, queridos? Queridos, hoje é um dia muito especial. Quinta-feira é o dia de adoração, porque é o dia que nos prepara para a sexta-feira, quando lembramos da cruz de Cristo. Nos prepara para o Shabat, Jesus é o nosso descanso, e nos prepara para o domingo. Domingo é um domingo lindo, é o domingo do Jesus, o bom pastor. É o quarto domingo da Páscoa. Amém? Então vamos orar pela família do pastor Miguel e também para que os bombeiros possam encontrar o seu corpo hoje, em nome de Jesus, não é? Orar também pela Nancy.
que vai comer cajuzinho, pastel de carne e vai comer bolo, não é? Não é, Nancy? Tremenda, Nancy, hein? Isso é maravilhoso. Vamos também orar pela Neuza. Neuza falou que estava em 2 hospital, ver os exames oncológicos, né? Neuza é uma graça de Deus, está sempre com a gente aqui. Orar pela sua vida. Quero que você coloque aí nomes de pessoas, situações que você precisa e está pedindo a bênção do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelo irmão Davi, Moisés, Ivete, Luzia, Osmar, Maria, Marina, querida Madalena, né, Madalena? Querido Rodrigo, Reinaldo Pereira e Sandra, estamos orando por vocês. Querida Ana Beatriz do Gilmar, estamos juntos, Ana. Em nome de Jesus, vendo uma grande obra na vida do Lucas. E me chama para o casamento da Thaís, hein? Não esqueça, hein? Não vai abandonar o pastor Edson, não é? Orar também, queridos, pela vida, não é, do Valquírio, o Jaime, a Penha, a Gobi tem pedido oração, todos vocês, né? Nossa querida Euzi Naipe, para que ela venha se recuperar rapidamente, né, da intervenção cirúrgica. Vamos estar orando ao Senhor. Né? A Maria Boriola falou do Delmício, é? Delmiro e Euclides, não é? Para que sejam abençoados. Em nome de Jesus, estamos aí orando. Glória a Deus. Pelos pastores metodistas, né? O distrito de Cabo Frio está sendo ceifado. Não é? Um dos projetos que Deus tem para a gente é nos levar para o céu. Mas vamos orar a Deus pelo distrito lá de Cabo Frio. Não é? Orar pelos missionários da Jocum. Hoje eles estarão dirigindo o culto, pregando. Hoje é o culto do propósito, hein? Não esqueça, 19h30. Eles vão estar pregando, dirigindo também o louvor. Vai ser muito legal, vai ser um culto muito agradável. Eu gostaria que você estivesse com a gente. Também você que quer nos ajudar a abençoar esses missionários, procure a Marisa, não é? Vamos então interceder, Marisa? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco cada vida nas tuas mãos. Obrigado pela recuperação da cunhada do irmão Gessé. Obrigado, Deus, porque o Senhor interveio ali e deu a graça. Agora, Pai, colocamos a família do pastor Miguel ali em Arraial do Cabo. Oramos, ó Deus amado, te agradecendo pela Nancy, que está fazendo aniversário hoje. Te agradecemos e abençoamos cada família. Família, recebe a bênção de cura. Oramos, ó Deus, pela Laura, pela Débora, pelo Gael e por todas as crianças que hoje estão internadas, para que recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado pelo Gênison, Pai, ali no Nordeste, que agora é coordenador do Ministério de Expansão Missionária da sua igreja local. Que o Senhor dê a ele graça para que ele possa fazer uma grande obra, como Neemias fez. Senhor, nós abençoamos, Pai, cada coração, cada vida. O Senhor abençoa lá a missão em São Geraldo, que estivemos ontem, foi maravilhoso. Agora, Deus, abençoe nossa vida. Que seja uma vida calma, abençoada e descansada no Senhor. Nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, na beleza da tua santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus recebe e faz com que a nossa oração vá até o trono de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, Marisa, a oração que o Senhor nos ensinou. Ora comigo em voz alta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo dê a cada um de nós a bênção, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a Nathalie, não é, mãe? E a sua linda família, em nome de Jesus Cristo. Beijo para todos vocês. Se Deus quiser, até logo na nossa campanha do propósito, hein? Tchau, pessoal!